Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Bem-vindos ao Cartão de Embarque e desde já, arigato, muito obrigada por se juntarem a nós nesta viagem até ao Japão, o país do sol nascente que é formado por cerca de 6.000 ilhas. Neste episódio vamos perceber que o país é extremamente diversificado, das praias subtropicais às estâncias de ski, sem esquecer cidades como Tóquio, que tem cerca de 30 milhões de habitantes. A nossa viajante de hoje é química de formação, viajante por paixão e engenheira nas horas vagas. Daqui a pouco estamos à conversa com a Inês Miranda, que nos vai contar tudo sobre a sua viagem ao Japão. E se vos disser que este episódio será 100% em português? É que hoje vamos conhecer uma jovem japonesa, que também é minhota e com um nome que vem do francês. Ela nasceu em Viena do Castelo, é bailarina e vai ajudar-nos a levantar o véu de um país rico em tradição e inovação. Connosco, a Noeli Kikuchi. Bem, meu nome é Noeli Kikuchi. Noeli vem do francês, de Noel, e Kikuchi é o meu apelido japonês. Portanto, sou uma japonesa que, apesar de ter o nome que vem do francês, nasceu em Viena do Castelo, sou minhota também, e sou uma japonesa bailarina que vive em Lisboa e em Coimbra também. Acho que não podia ser uma melhor apresentação, porque cheia de perguntas para te fazer. Mas começava precisamente por aquilo que também nos trouxe aqui ao dia de hoje e que te trouxe ao Cartão de Embarque, que é a tua origem, não é? A tua ligação com o Japão. Como é que é isso? Eu acho que a minha ligação com o Japão foi, de certa forma, indireta no início, porque como eu nasci em Viana do Castelo, em Portugal, eu só conheci o meu país através da cultura que foi passada pela minha família, não é? O que a minha mãe ensinava, de coisas como a comida, por exemplo, comer arroz e sopinha de miso ao pequeno almoço, com uma filete pequenina de peixe, usar pauzinhos, para além da língua, que tentámos sempre falar em japonês para que eu não esquecesse, não é? E pronto, só por volta dos 4 anos é que consegui fazer a minha primeira viagem para o Japão, conhecer os meus avós. E como é que tem sido agora ao longo dos anos, não é? Foste crescendo, continuaste sempre em Portugal, mas voltaste mais vezes ao Japão? A minha história a nível geográfico é um bocadinho confusa, porque eu nasci em Viana do Castelo, depois, com 1 mês de idade, eu mudei-me para Bulgária e vivi lá durante 2 anos. Depois fui para a Finlândia e aos 3 anos voltei para Portugal e desta vez para Coimbra. Depois, aos 13 anos, fui pela primeira vez viver para o Japão, mas entretanto, quando eu vivia em Coimbra, que foi por volta de 11 anos, se não me engano, visitei regularmente. Regularmente, quer dizer, não é ir todos os fins de semana, mas pelo menos uma vez por ano, se conseguíssemos visitar os meus avós. Para alguém com uma história como a tua, que nasceu em Portugal e depois também andou um bocadinho pelo mundo, o que é que tu sentiste quando começaste a descobrir mais o Japão? Quando é que eu comecei a descobrir o Japão? Bem, é sempre, eu acho que ao longo da vida tem sempre tido este lado de descoberta, não é? Porque ao início é um bocadinho aquela, mais a cultura do cotidiano, da família, principalmente quando eu ia para a casa dos meus avós, então aí temos este hábito de tirar os sapatos para entrar na casa e fez sentido porque já em Coimbra fazíamos isso, não é? Mas quando fomos lá, a casa dos meus avós era super tradicional, tinha os tatamis, que são aqueles chão de palha, como vocês devem... Não sei se já viste o Doraemon. Sim, claro que sim, com a sua bolsa mágica. Exatamente, e é mesmo aquele típico chão de tatami e depois as portas de abrir e fechar assim laterais, e aí fez sentido, tu não podes entrar, para além de não trazer sujidade dentro de casa, é também para não estragar o tatami. Então tem feito lógica, não é? Agora, mais nesta fase da vida, tenho 25 anos,
vejo um bocadinho este lado social também, demográfico, estes aspectos que agora começam a fazer sentido, este sistema social, do trabalho também, não é? Acho que depende um bocadinho da fase em que estás na tua vida, que tu vais comparando, mas há sempre este ponto de referência entre Portugal e Japão, porque são duas culturas que estão bastante presentes na minha vida. E achas também, pensando aqui a nível social, como estavas a falar, por exemplo, essa cultura do trabalho é uma das principais diferenças que tu encontras entre os portugueses e os japoneses? Eu, a nível de experiência de trabalho, não sei se consigo falar muito, porque também estou numa área muito específica, que é a área das artes e da dança. E assim como eu saí do Japão quando tinha 19 anos, portanto não tive uma experiência de trabalho assim mesmo profissional, mas sinto que há uma diferença que vem da hierarquia social. Portanto, tu, quando estás no secundário, já tratas por você, a pessoa um ano acima de ti. Se estás no décimo, as pessoas do 11º já tratas por você. E há esta cultura de respeito, mas também, de certa forma, intimida, não é? Então, acho que esta pirâmide social também reforça um bocadinho a tua postura de trabalho. Por exemplo, aqui é um bocadinho mais relaxado, não é? A nível de, atendimento ao cliente também. Lá já há como há uma postura tão, como é que eu ia dizer? Não é dura, mas quase muito japonês, não é? Muito formal, esta palavra, muito formal. Até porque, por exemplo, normalmente tens sempre que ir de fato para o trabalho, de gravata, quando são empresas. Portanto, é muito dress code também. Ou seja, uma sociedade muito de códigos, por assim dizer. E no meio de todas estas diferenças, e depois também já lá vou querer saber de onde é que a tua família é exatamente no Japão, mas o que é que tu mais gostas no Japão? Esta pergunta, hoje em dia, é muito mais fácil de responder. Número 1, eu acho que é a comida, é muito boa mesmo. Ou seja, não é só o sabor, mas tudo o que está por trás. Por exemplo, a sua preparação, de porque é que vem em pedacinhos pequeninos, para nós não termos o trabalho de cortar e só pegarmos com o pauzinho. E, além disso, também vejo este lado da organização e higiene. É um país muito organizado, muito mesmo, a nível de serviços, atendimento, higiene, porque eu acho que é o país mais limpo, em que tu nem tens nojo de tocar no chão, porque é super limpo, mesmo. Olha, para já só mesmo aspectos super positivos, mas ia-te perguntar, como disse há pouco, de onde é que é a tua família, mais ou menos de que região é que é a tua família no Japão? Então, o meu pai é do norte da ilha principal, Morioka, em Iwate, onde neva bastante, céu cinzento, tipicamente aquele país parece que é nórdico. E depois a minha mãe vem de Miyazaki, que já fica mesmo no sul, perto de Okinawa, que já é super tropical. Palmeiras, praia, aquele bafo mesmo intenso do calor, super úmido, pronto, surfistas. Portanto, eu consegui conhecer dois extremos do Japão, porque os meus pais vêm de locais bastante diferentes. As origens da Noeli refletem bem a diversidade de que falávamos no início deste episódio. Quem gosta de desafios e de conhecer destinos completamente diferentes é a Inês. Sempre Entre Viagens é o nome do seu blog, onde partilha memórias dos 62 países por onde já andou. Afinal, a Inês conta-nos que viajar é das coisas mais importantes da sua vida. A minha ideia é um pouco mostrar que, ok, estas viagens não é sem dúvida a minha vida, mas é uma das partes mais importantes. Eu tenho um emprego completamente fora de tudo isto, mas viajar é o que eu mais gosto de fazer, portanto, acho que é o que melhor me define. E como é que foi acontecer isto? Lá está, tu apresentaste, disseste que és química de formação. Como é que as viagens chegaram à tua vida? Chegaram muito antes disso. Sempre viajei desde pequena com os meus pais. Foi um bichinho que foi incutido de família e eu depois continuei a viajar sozinha, com amigos. Sempre mantive esse lado ativo. O que é que tu procuras em viagem, não é? O que é que tu mais gostas de fazer?
No fundo, o que é que te leva a sair do teu cantinho e a quereres conhecer mais deste mundo? Eu acho que é o desconhecido, o conhecer novas culturas, novas formas de vida, diferentes daquelas a que nós estamos habituados. Eu, claro que também gosto muito de viajar perto de casa e em sítios que nos são mais familiares, sem sair tanto da nossa zona de conforto, mas a verdade é que são os sítios mais exóticos, culturalmente mais diferentes, que me atraem especialmente. Arriscava-me a dizer que entre estes sítios mais exóticos podíamos incluir, se calhar, o Japão. Como é que surgiu esta viagem? Por que é que decidiste fazê-la e quando é que rumaste ao Japão? Sem dúvida, porque o Japão foi um dos grandes desafios da viagem. Acho que, apesar de tudo, não estava a contar que fosse um destino tão exótico como se revelou. Acho que é um dos sonhos de grande parte dos viajantes. O Japão continua no nosso imaginário e foi por isso que acabei por organizar uma viagem para lá. Fui em agosto de 2018 e foi uma surpresa, sem dúvida. Apesar do muito que nós conhecemos, ou que temos ideia que conhecemos e que já vimos, já lemos acerca do Japão, culturalmente surpreendeu imenso. Logo no primeiro impacto, fiquei surpresa com o facto de ser tão difícil a comunicação. Eu achei que era muito mais fácil falar em inglês com qualquer pessoa e isso não é verdade. Não sei se também por termos aquela ideia de tecnologia, um país desenvolvido, estava à espera que fosse mais fácil comunicar, que as pessoas falassem inglês e tivemos logo esse choque cultural à chegada, que realmente quase ninguém falava e era muito difícil comunicar com as pessoas. E depois um pouco a forma deles serem, de interagirem connosco, foi muito surpreendente, foi muito estranha, digamos assim também, e surpreendente. Não estava nada a contar com algumas coisas. Achei um contraste meio estranho entre a disponibilidade deles, a vontade de ajudar, de corresponder às nossas expectativas, até assim no extremo alguma subserviência para com quem estavam a receber, e ao mesmo tempo 100% formatados para não fazer nada que estivesse fora do que eles tinham previsto, não é? Portanto, aquilo em alguns momentos era ali um dilema, porque se pedias alguma coisa que eles não estavam preparados para fazer, parecia um maluco em cima da ponte. E isso foi muito engraçado de perceber. Tu estiveste lá, foi em 2018, recordas-te quantos dias é que foram? 10, aproximadamente, cerca de 10, sim. E o percurso que fizeste no Japão? Que sítios é que visitaste? Quais é que foram aqueles sítios também que mais te surpreenderam e que tu recomendavas a quem estiver a planear uma viagem até lá? Sim, então, nós voámos para Tóquio e foi onde passámos os primeiros 3, 4 dias. Tóquio é uma cidade imensa, são várias cidades dentro de uma só e realmente é preciso alguns dias para conseguir explorar um bocadinho melhor. Se estiverem lá uma semana, vão sempre ter o que fazer. Acabámos por conciliar assim com poucos dias e conseguimos ter uma visão bastante abrangente da cidade, mas a cidade é enorme, há muita coisa para ver, para conhecer, regiões muito diferentes e precisa de alguns dias para se conseguir visitar alguma coisa. E depois disto apanhámos o comboio bala, mais para o sul, fomos primeiro até Hiroshima. Estivemos lá uma noite, foi uma opção que tomámos de visitar essa zona, ficava um bocadinho fora, mas achámos que numa viagem ao Japão essa parte histórica era demasiado importante e queríamos também conhecer e perceber um pouco melhor algumas coisas e gostei muito de visitar a cidade, foi bastante marcante, aquela zona central onde tem o Museu da Paz. É impactante, é uma visita que não deixa ninguém indiferente. Depois disso voltámos novamente de comboio para mais próximo de Tóquio, parámos na zona de Kyoto, fizemos também um dia de visita a Osaka e a Nara. Gostei muito dessa região também, Kyoto é uma das cidades mais interessantes, um bocado pelo contraste cultural, histórico e a relação com o modernismo atual e com a tecnologia, essa dualidade do país está ali muito refletido, acho eu. É uma cidade muito interessante de visitar.
Gostei muito de Osaka, tinha lido algumas coisas e a maior parte das pessoas dispensava a cidade, não achava que fosse tão interessante, mas eu achei muito giro. Estive lá há pouco tempo, mas gostaria de um dia ter a oportunidade de voltar. E daí voltámos a Tóquio, onde apanhei o voo de regresso. Achei super curioso porque precisamente na conversa que também tive com a nossa outra convidada deste cartão de embarque, com a Noeli, que é japonesa, e ela referia precisamente esta dualidade entre a tradição e o desenvolvimento tecnológico, não é? Os dias de hoje, os dias modernos. Sente-se muito isto na tua viagem pelo Japão? Sente-se isto de uma forma muito prática ao visitar as cidades, a se chegar até a falar com as pessoas? Sim, sem dúvida. É muito fácil encontrar, quase ao virar da esquina, de um lado, uma pessoa ver um templo daqueles que nós estamos habituados a imaginar, não é? Quando pensamos no Japão, com aqueles sininhos a tocar, a água a correr, as pessoas vestidas com os kimonos tradicionais, e do outro lado, um bairro com prédios de dezenas de andares, com neons todos loucos na rua. Realmente é um contraste que é muito engraçado de perceber como é que eles convivem tão pacificamente no dia a dia com estas duas vertentes. Conseguiste sentir em algum momento durante a tua viagem algum impacto que eu acho que também está presente no nosso imaginário do Monte Fuji? Sim, conseguimos numa das viagens de comboio, conseguimos ver muito bem o Monte Fuji. Foi muito engraçado, porque eu tinha lido várias coisas acerca da possível visita lá ou não. Li que era muito complicado, que a viagem era cansativa, fazer a partir de Tóquio, que a maior parte das vezes o sítio onde as pessoas vão, a visibilidade pode ser muito má por causa de nevoeiros e das condições climatéricas na região, que é quase uma lotaria conseguir ou não vê-lo. E como também tínhamos pouco tempo, decidimos não fazer a viagem de propósito para lá, por essa incerteza, porque a possibilidade de eu ver era muito reduzida, então decidimos não arriscar e fazer outras coisas mais pela certa. E efetivamente passámos 2 vezes de comboio na zona onde acabámos por vê-lo, e da primeira nem reparámos que o Monte Fuji estaria por ali. Mas no regresso estava um tempo muito bom mesmo, e tivemos uma imagem mesmo gira do Monte Fuji. Foi muito engraçado, sim, foi o final perfeito da nossa viagem. Há sempre uma pergunta que eu acho essencial fazer, especialmente quando falamos do Japão. Como é que foi a nível gastronómico? O que é que comeste por lá? Tem alguma coisa a ver com aquilo que nós estamos habituados a ver e a comer enquanto comida japonesa em Portugal? Acho que essa é uma das surpresas também da viagem. Eu tinha alguma noção disso, mas nunca, mas não é a mesma coisa o que a gente imagina e o que está lá. É que não é claramente o sushi, como a gente pode talvez imaginar nas sociedades ocidentais, que domina a gastronomia do Japão. A comida de rua não tem nada a ver. A comida tradicional, muito mais à base dos ramens e de outro género de comida. É possível, claro, encontrar sushi em restaurantes um pouco melhores, ou também naquelas típicas caixinhas de lojas de conveniência que eles comem nos transportes públicos, mas não é, sem dúvida, a base da alimentação. Falaste há pouco também que utilizaste o comboio bala, certo? Como é que fizeste para te movimentar ao longo destes 10 dias no país? Olha, decidi, fiz as contas, percebi os percursos que queríamos fazer e decidi comprar um Japan Rail Pass para fazer todas estas viagens de comboio ao longo do país. Não é exatamente um passo barato, mas as viagens individuais também não o são, portanto acaba por compensar se uma pessoa se for mover durante alguns dias consecutivos. Se não estou em erro, tirei um de 7 dias, porque não precisámos dos primeiros dias em Tóquio, e aí, sem dúvida, que os transportes públicos também são fundamentais. É preciso andar de metro e de comboio em todo o lado na cidade, porque a cidade é enorme e não há hipótese de se movimentar entre bairros, a não ser de transportes públicos. Além desta questão do passe e dos transportes públicos em si, estava aqui a pensar a nível de custos, não é? De gastos.
o Japão está assim um bocadinho acima da média, no que toca a planear uma viagem, ainda por cima que, enfim, nunca deverá ou poderá ser uma viagem de poucos dias, não é? Tendo em conta, para quem parte de Portugal, aquilo que faz sentido de passar o tempo no Japão. O que é que achas? É muito dispendioso? Olha, sinceramente, não achei. Não achei em relação à expectativa que levava. Não é que seja barato, claro que não, mas pelo menos na altura em que eu lá estive, não era mais caro do que fazer uma viagem na Europa. Claro que não é o mesmo que ir para o Sudeste Asiático, nem pouco mais ou menos, mas para o padrão europeu que nós estamos habituados, achei muito semelhante. E falámos aqui sobre tradição, cultura, aspectos muito práticos das cidades e da tua vivência enquanto exploradora deste país, exploradora na melhor acessão da palavra. O que é que trouxeste do Japão? Essa é uma pergunta difícil, sem dúvida. Eu acho que trazemos sempre conhecimento novo de uma viagem, sem dúvida. O Japão não foi exceção. Tudo o que aprendemos, de alguma forma, nos muda ligeiramente. A gente pode não notar no primeiro impacto, mas ao fim de vários anos de viagens, de novos conhecimentos, somos pessoas diferentes por causa das experiências que vivemos. Eu achei esta experiência no Japão muito rica, culturalmente surpreendeu-me imenso, como já falámos, foi uma descoberta muito interessante, portanto, sem dúvida que, mesmo que não tenha tido percepção disso no imediato, foi uma viagem que de alguma forma contribuiu para a pessoa que eu sou hoje. Inês, o Japão é um destino indicado para que tipo de viajantes? Eu acho que para qualquer tipo de viajante. O país tem toda a infraestrutura, portanto é super tranquilo para viajar em família, com crianças, pessoas com mobilidade mais reduzida, mais séniores, se calhar, que já não se sentem tão à vontade para tantas aventuras, porque em termos de segurança, saúde, não terão problema nenhum e estão tão seguros como se estivessem na Europa. E ao mesmo tempo acho que também para os mais aventureiros, por esta diferença cultural e pela descoberta de um país tão diferente, acho que se adequa, porque qualquer viajante gosta de conhecer uma realidade tão diferente, acho eu. Avançar para o desconhecido, bem que podia ser outro dos lemas da Inês, que nos contou como o Japão é mesmo um destino para todos. Na mesma linha, a Noela explica-nos que a diversidade de paisagens do país resulta de 4 estações do ano que são bem vincadas. Ora bem, eu acho que é um país pequenino, não é? O arquipélago é bastante compacto, mas realmente de um lado para o outro, há uma diferença brutal, em que de um lado pode nevar e do outro é completamente tropical, o que não acontece, por exemplo, em Portugal, porque eu sou de Viana e já estive em Faro e, sim, efetivamente há aquela diferença de temperatura. Mas eu acho que é uma grande vantagem para quem quiser visitar o Japão, porque há realmente esta diferença climática e também é um país que tem as 4 estações muito vinculadas mesmo. Porque neva, faz aquele calor infernal, na primavera tens os cherry blossoms, as sakuras. No outono tens os momijis, que são, não sei se já viste aquelas imagens de árvores vermelhas com as folhas tipo quase parecidas com a da bandeira do Canadá, quase maple, mas chama-se momiji em japonês. Portanto, em cada estação tu consegues aproveitar sempre a paisagem. Eu acho que, pelo menos no meu imaginário, essas imagens estão muito presentes. Eu acho que até em desenhos, em ilustrações japonesas, está assim muito, muito, muito presente, de facto, esta passagem, não é? Esta diferença entre as estações. E, Noélia, também gostava de saber, além destas diferenças, que podemos encontrar paisagem, tipo locais, não é? Mais tropicais, mais frios, com neve. Quais é que são os sítios que tu mais gostas? O sítio que eu mais gosto... é difícil de escolher um apenas. Mas eu diria que... Deixa-me fazer uma seleção. Tóquio, efetivamente, Tóquio é um país, aquilo já não é uma cidade, é quase um país independente em que a movimentação das pessoas super acelerado, com um ritmo organizado, é engraçado porque não é uma confusão, tudo a nível de tecnologia completamente avançado.
Depois, a cidade onde eu vivi durante 6 anos, que foi em Kyoto, recomendo vivamente, porque, por outro lado, é uma cidade que consegue apresentar toda a parte tradicional dos templos, até porque há um cuidado muito específico em Kyoto, a nível de arquitetura paisagística, que é os edifícios são muito baixinhos, não têm arranha-céus, isto para preservar a paisagem e fazer sobressair os templos. Portanto, há todo este cuidado a nível macro, de estética, não é? E só para relembrar que Kyoto também, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única cidade que não foi bombardeada porque era demasiado bonita. Isto, pronto, são factos históricos que depois pode-se refutar ou não, mas pronto, há este mito ou este facto que também reforça esta ideia de é uma cidade muito bonita. E quando lá voltares, qual é que é a primeira coisa que vais fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, vou chegar ao aeroporto, tentar encontrar um restaurante de ramen e comer uma taça de ramen, porque ainda não consegui encontrar um aqui em Portugal que me fizesse, ok, isto é ramen. Acho que vai ser a primeira coisa mesmo. Porque nós aqui achamos que gostamos muito de cozinha japonesa, mas acredito que seja muito diferente daquela que é a verdadeira cozinha japonesa. Completamente. Se vamos falar sobre isso, já o sushi, então. Já há restaurantes muito bons, que há cozinheiros que fazem formação e tudo, mas o sushi japonês é diferente. Até porque, quando eu vivia em Coimbra, eu não gostava de sushi. Não gostava mesmo. Era estranho. E eu compreendo porque é que os portugueses dizem, mas é peixe cru. Totalmente. Mas quando eu fui para Tóquio e experimentei numa loja, num restaurante de sushi mesmo autêntico, em que fazem sushi à tua frente e servem um a um, bem, aquilo foi mind-blowing mesmo, porque aí sim eu comecei a gostar de sushi, porque lá está, como eu disse anteriormente, aquela preparação toda antes de servir. Por exemplo, eu acredito que há uma diferença de tratamento, por exemplo, do peixe, não é? Porque no Japão o peixe é fresco. E depois fazem o tsunuki, que é tirar o sangue completamente, para depois não cheirar peixe cru. Depois, pronto, nos restaurantes de sushi usam sempre peixe fresco. Até porque isso também é um ponto muito fixe para ver os mercados de peixe. Pode cheirar assim intenso, mas é uma dinâmica de tu vês postas de atum e depois atum inteiro, e depois estão ali, vem por não sei quantos, não sei o quê. Toda assim uma dinâmica que é um bocadinho parecida talvez com Hong Kong também. Os mercados frescos que, pronto, neste caso não vendem animais exóticos, não é? Mas assim, logo de manhãzinha, às 5, 6, é muito fixe de ver. Então, já falámos aqui sobre esta parte mais tradicional, até com os mercados de peixe, falámos sobre as gigantes cidades, quase países, mas sabemos que o Japão também tem praia, tem natureza. Enfim, que convite é que farias para quem nos está a ouvir, quem sabe um dia vir a descobrir o Japão? Eu esta pergunta responderia, aplicando para qualquer país, é ir com uma mentalidade aberta, no sentido de absorver tudo o que nos dão, assim como não ter medo de experimentar comida, porque é aproveitar, acho que é uma gastronomia completamente diferente, assim como a nível religioso, mesmo que não sejas crente, visitar templos, tanto budistas como shintoístas, porque é mesmo não só pela arquitetura, cultura, a estética, às vezes quem é artista vê a parte musical também, das orações. E pronto, acho que é isso. O que nos tem a oferecer é muito diverso em todos os aspectos e tentar encontrar também uma especificidade, ou seja, se tu gostas de arquitetura, vai ver tipo, a diferença de templos tradicionais com os arranha-céus, os edifícios mais modernos, geométricos. Por exemplo, se gostas de museus, vai ver museus tradicionais, depois museus super tecnológicos, mais desenho de luz, porque há sempre este lado de inovação e tradição no Japão. E tentar sempre encontrar, ver esse lado que nos oferece. Em jeito de quase conclusão, e para terminar a nossa conversa, o que é que achas que toda a gente devia saber sobre o Japão? É um país hiper mega desenvolvido,
E à primeira vista, como é tão acelerado, pode parecer muito frio e muito distante e não muito fácil de integrar, mas não deixem que isso intimide, porque é um país que também está aberto a turistas e tem todo o cuidado de tentar receber. Tanto que isto é um provérbio, uma expressão que é omotenashi, que é servir e agradar o visitante. Chegados ao final deste cartão de embarque, não podíamos estar mais agradecidos às nossas duas visitantes. Obrigada pela partilha e pela viagem por um destino que nos fascina tanto. Quanto a nós, até ao próximo destino.